Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, continuemos ainda nessa parte geral, né, da oração, vendo agora as disposições para se fazer uma boa oração. Né? Fizemos até um sermão recentemente sobre isso, mas não custa lembrar. Né? Então, para a oração ser eficaz, para ser ouvida e atendida, né, por Deus, é preciso rezar bem, como a gente frisou várias vezes. Né? Quem reza, entre parênteses, bem se salva, quem não reza se condena, ou quem reza mal se condena. Bem. E, como diz São Tiago, se rezamos e não somos atendidos, ou é porque pedimos coisas que não convêm, ou porque não pedimos como deveríamos. Então, se rezamos e não somos atendidos, ou é porque pedimos coisas que não nos convêm, ou porque não pedimos como deveríamos. Então, apóstolo São Tiago. A primeira disposição para rezar bem é estar em estado de graça, ou, estando em pecado mortal, desejar sinceramente recuperar o estado de graça, o quanto antes. Então, estar em estado de graça, ou, estando em pecado mortal, desejar sinceramente recuperar o quanto antes o estado de graça. É a primeira e melhor disposição para ter uma oração frutuosa. E é claro, né? Se eu estou em pecado mortal e não quero sair dele, quer dizer o quê? Quer dizer que, ofendi a Deus gravemente, sou inimigo de Deus, não estou nem aí e quero que Deus me ajude. Me conceda o que eu estou pedindo. Né? Então, se eu estou em pecado mortal, não quero sair dele, quero permanecer e rezo, é isso que eu estou fazendo. Deus vai me atender? Difícil. Né? Até porque qual é o pedido dessa oração? Não são bens espirituais, né? Porque se você estivesse pedindo bens espirituais, estaria aí incluído o desejo de sair do estado de pecado mortal. Então, você está pedindo bens terrenos, temporais. Né? Então, você está pedindo coisas menores, né? Bens desse mundo, temporais, querendo continuar a ofender a Deus. Então, é uma oração que não vai ser ouvida, ou pode ser ouvida, mas para o castigo daquele que reza. Ao querer tal bem temporal, vai conseguir, e isso não vai ser propriamente uma graça. Né? Bem, então, a primeira e melhor disposição, estar em estado de graça, ou estando em pecado mortal, ter o desejo sincero de recuperar o quanto antes o estado de graça, a amizade com Deus. Bem, a segunda condição, né, a segunda disposição, que, de um modo geral, a gente poderia chamar de devoção, né, inclui vários aspectos. Né? Primeiro, rezar com atenção. Se nem eu estou prestando atenção no que eu estou pedindo, e eu sou o principal interessado, né? Por que Deus vai prestar atenção? Então, se eu rezo voluntariamente distraído, é porque
Na verdade, eu não estou muito preocupado com aquilo. É preciso rezar com atenção, com recolhimento. Com respeito, né? Com reverência, com respeito para com Deus. Agora, quando a gente fala rezar com atenção, rezar com recolhimento, dentro do que é possível, certo? Às vezes a gente fica, nossa, então eu vou rezar quando realmente tiver o silêncio absoluto na casa, né? Quando não tiver nenhuma distração, quando o outro não tiver dormido. O que acontece? Você dorme também. Né? E não reza. Então não é só rezar nas circunstâncias ideais, tá? Um silêncio, acabou a gasolina, não tem mais carro na rua, agora dá para rezar. Então não é isso. Dentro do que é possível, se eu posso escolher comodamente, né? Se eu posso optar por um momento de maior silêncio, né? Em que eu tenha maior recolhimento, então eu vou escolher isso. Dentro do que é possível. Né? Porque às vezes eu quero rezar só quando tiver silêncio para me concentrar muito. Aí não reza nunca, porque nunca tem esse momento. Né? Então, isso é fazer o bom, o inimigo do ótimo, né? Ou o contrário, fazer o ótimo inimigo do bom. Querendo fazer o melhor, você não faz nem o que é bom. Né? Querendo fazer o mais perfeito, você não faz nem o que é bom. Então, não criar uma oposição entre o ótimo e o bom. Né? Se eu não consigo fazer a oração num silêncio absoluto, eu faço do jeito que é possível, né? Com aquele barulho, com o filho assim, etc. Queria rezar o terço em família. Aí tem a criança de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos, de 7 anos, de 9 anos. Nossa, pai, é impossível, não dá, a gente não consegue rezar o terço em silêncio, nós vamos desistir. Não, nunca vai conseguir mesmo, vocês vão desistir aí por décadas, né? Bom, então não, reza um pouco demais, as crianças agitadas, etc. Paciência, pouco a pouco, né? Pouco a pouco, eu digo, com o passar dos anos, as crianças vão se acalmando. Né? Então, não fazer do ótimo o inimigo do bom, querendo o ótimo, deixar de fazer o que é bom, o que é possível fazer. Então, não, quando a gente fala de atenção, recolhimento, dentro do que é possível, né, na sua vida, no seu dia a dia. Esse negócio de deixar todo mundo dormir para poder rezar, concentrar mais, isso aí, não, em geral, não funciona, não. Bem, é preciso também, né, combater as distrações. Né? As distrações a gente divide em 2 tipos de distrações voluntárias e involuntárias. Né? A distração voluntária é aquela que vem e eu realmente me entrego a ela, eu quero pensar naquilo, né? Me distraio então voluntariamente. Essa é a distração, evidentemente, vai prejudicar a oração. Né? Ou vai torná-la menos eficaz, ou talvez destruir completamente, se realmente eu não estou pensando em mais nada da oração. Né? Então, essa distração voluntária, e essa é pecaminosa, em geral, um pecado leve. Né? A distração involuntária é aquela que vem, sem que eu deseje que ela venha, e que eu procuro afastar enquanto ela dura. E às vezes, na minha oração, posso ficar a oração inteira combatendo a distração. Muito comum também, né? Nós vamos ver o rosário um pouco mais para frente, mas às vezes as pessoas falam, nossa, pastor, quando eu vou rezar o texto, tenho muitas distrações. Normal, né? São Luís de Montfort diz que é praticamente impossível rezar uma Ave Maria sem ter distrações, quanto mais um terço, né? Um rosário.
O importante é não se deixar levar por elas, né? Lutar. Então, se a gente mantém essas distrações involuntárias, por mais que elas durem, por mais que elas sejam intensas, nossa oração vai ser plenamente eficaz. Talvez até mais eficaz. Não, porque Deus reconhece que a gente está querendo rezar, prestando atenção, tem distrações, a gente não consente, está lutando contra. Então, não se perturbar, né, com distrações involuntárias. Nossa, eu estou ainda muito distraído. O que interessa é lutar contra, né, essas distrações. Bom, quando a gente tem distrações também, procurar ver se a gente não está fazendo alguma coisa que possa provocá-las, né? Ainda que na hora a gente não esteja querendo pensar assim, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, não tem alguma coisa. Vamos até voltar a falar de distrações. Estou com muita curiosidade, né, por exemplo. Então isso vai levando a distrações na hora da oração, né? Então, rezar com recolhimento, com respeito, com a atenção, né, possíveis. É a nossa segunda disposição, ou condição para uma boa oração. A terceira é rezar com humildade. Muito importante rezar com humildade. E compreender bem como, ao mesmo tempo, a oração deve ser humilde e confiante, né? A gente vai ver aqui. O que é rezar com humildade? É reconhecer sinceramente a nossa indignidade diante de Deus, a nossa incapacidade, a nossa miséria, saber que não somos merecedores das graças de Deus. Ter isso por mim mesmo, né, pelos meus méritos, pelas minhas obras, eu não mereço essa graça de Deus. Não mereço alcançar essa graça, não mereço ser atendido. Se a gente vai rezar dizendo, nossa, isso aqui Deus é obrigado a me dar porque eu sou fantástico. Agora que eu estou caricaturando, né? Às vezes a coisa é um pouco mais sutil, né? Nossa, eu fiz tudo que Deus me pediu e agora Deus não me atende. É isso aqui, falta de humildade, né? Se a gente rezar achando que tem o direito de receber aquilo, pelos nossos méritos, não iremos receber nunca, né? Bem, a oração humilde deve também se refletir, né, na medida do possível, na postura exterior, né, do nosso corpo. A gente vê isso, por exemplo, no publicano e no fariseu, mais uma vez, a diferença de postura exterior, que reflete também essa disposição de alma, na medida do possível, né? Por favor, ninguém chegue publicamente se prostrando no chão, né? Os pés descalços, que eu sou humilde, né? Que essa terra é santa, não sei o quê. Bom. Não. Então, rezar com humildade, né? Reconhecendo que por nós mesmos, nossas misérias, nós não merecemos ser atendidos. Não temos o direito de sermos atendidos na nossa oração. Mais uma vez, se a gente achar que tem um direito, porque eu fui muito bom, já fiz muita coisa por Deus, né? Nossa, abandonei tantas coisas já por Deus e agora Deus não me concede isso, né? Não vamos ser atendidos. Outra disposição, outra condição para uma oração eficaz é a confiança, né? Ao mesmo tempo que nós devemos rezar com toda humildade, saber que nós não merecemos aquilo, né, por nós mesmos, ter uma grande confiança de que nós vamos ser atendidos por Deus. E essa confiança vem
na bondade de Deus. Então, a humildade é por causa de nós, das nossas misérias, e a confiança é por causa da bondade de Deus, da sua onipotência, da sua misericórdia. Deus é todo poderoso, Ele é misericordioso, Ele quer me ajudar. Então, tenho que ter uma confiança total em Deus, não em mim. Então, quando eu rezo, ter confiança que eu vou alcançar, se são bens espirituais, ter confiança que eu vou alcançar se for para o bem da minha alma, se forem bens temporais. Muitas vezes a gente não alcança as graças que a gente pede, porque no fundo a gente não tem confiança. A gente já vai assim, eu vou pedir, mas Deus não vai me ouvir mesmo. Não vai ouvir mesmo, sim. Não vai ouvir mesmo. Então, eu preciso ter muita confiança em Deus. Até mesmo Santa Teresa, d'Ávila, fala disso, que às vezes ela queria progredir, pedia muitas coisas a Deus e não avançava. Ela se deu conta que era falta de confiança. Quando ela passou a rezar, e a portar-se com maior confiança, quer dizer, ter uma disposição de alma, de uma inteira confiança em Deus, aí ela conseguiu grandes coisas, pela oração. E conseguiu avançar na vida espiritual. Então, rezar com inteira, total confiança, não por nossos méritos, mas pela bondade de Deus. Então, ter confiança de sermos atendidos, se daí provier a glória de Deus, nosso verdadeiro bem. Devemos ter sempre essa confiança em Deus, quando vamos rezar. E essa confiança não se opõe à humildade. A humildade é por causa de nós e a confiança por causa de Deus. É preciso ter as duas coisas para que nossa oração seja eficaz. É incrível, Às vezes a gente vê pessoas magoadas, com Deus, desconfiadas de Deus. Nossa, eu pedi, Deus não me atendeu. Então, tenho medo de ir com confiança de novo e não ser atendido. Não, se você não foi atendido, tem algum problema da sua parte. E é isso que é preciso ver. Rezou bem, pediu uma coisa realmente boa. A oração teve essas qualidades. Ainda nos faltam duas aqui, Então, não, isso não existe, Essa falta de confiança em Deus, essa mágoa, nossa, eu pedi, aquela hora Deus não me deu. Não. Deus governa perfeitamente todas as coisas. Preciso ter essa grande confiança, submissão total a Ele. Sem isso, a gente não dá um passo no caminho da santidade, realmente. Depois a gente tem que parar e pensar, botar a cabeça no lugar, desconfiar de Deus, ficar magoado com Deus, ficar reclamando porque não compreende como é que Deus está agindo, é absurdo. Deus é perfeitamente inteligente, perfeitamente sábio, infinitamente bom. Então, saber submeter-se, ainda que a gente não entenda muitas coisas. Então, rezar com inteira confiança. Bem, quinta disposição, quinta condição para uma boa oração, perseverança. Perseverança se baseia na humildade e na confiança. Persevero porque reconheço a minha fraqueza, as minhas misérias, e persevero porque se Deus ainda não me atendeu, e eu sei claramente que é uma coisa boa,
Então é porque Ele quer que eu persevere, que com isso eu cresça na humildade, que eu cresça na paciência, que eu cresça na confiança nele. Quanto mais a oração vai demorando para ser atendida, mais eu tenho que ter confiança em Deus. Bom, claro, né, se eu estou pedindo um bem temporal, condicional, e já estou pedindo há um tempo e não vem, talvez seja o caso de parar, porque não convém para a salvação da minha alma, né? Mas para um bem espiritual, não, nunca. Não. Preciso perseverar. Mas, padre, já cansei de pedir a paciência, já cansei de pedir a temperança, né? A pureza. Não, continua pedindo, persevere. Né? E, claro, vá também procurando agir em consequência. Então, perseverar, né? Quantos exemplos nós temos no Evangelho, né? A mulher cananeia, né? Que insiste, até comparar-se a um cachorro que come as migalhas que caem da mesa. Né? Aquele paralítico foi esperando praticamente 40 anos. Né? Ele ficava lá na beira da piscina, né? E vinha um anjo do Senhor, movia a água, e o primeiro que entrasse ficava curado. Ele estava 40 anos lá na beira da piscina, esperando, porque não tinha ninguém para jogá-lo, né, em primeiro lugar. Sempre que algo se movia, alguém ia primeiro. 40 anos, confiando em Deus. E esperando um milagre que não tinha nenhuma perspectiva. Podia ter se revoltado, podia ter saído dali, né, virado ateu, mundano. Esperou, confiou em Deus, e depois ficou claro porque Deus o fez esperar, né? Para fazer um milagre, para converter tantas almas, né? E até hoje todo mundo conhece a história desse homem, né? Que ficou lá 40 anos, né? Praticamente esperando, perseverando. Às vezes a gente, um dia, 2 dias, nossa, Deus não me atende, Deus me abandonou. Calma. Não, Deus está te ajudando, purificando a sua alma, né? Lhe formando as virtudes, fazendo que aumente a sua confiança nele. Então, não devemos desanimar se Deus não nos atende prontamente, né? Se Deus não nos atende logo. Devemos, ao contrário, rezar com maior fervor. Muito comum isso. Rezei um pouco, está muito difícil, Deus me atendeu, fui desanimando e parei de rezar. Não, quando a aprovação é maior, quando a tentação é maior, quando o desânimo está crescendo, aí tem que rezar mais. Nossa inclinação natural é o contrário. Que a gente vai procurar consolação em outras coisas, né? Bom, quando são pecaminosos, evidentemente é ainda mais grave, né? Mas às vezes outras coisas, né? Comer, fazer isso. Então, não, quanto mais difícil a situação, a nossa inclinação natural é desistir de rezar, porque rezar demanda esforço, a coisa já está difícil, eu ainda tenho que rezar, aí eu vou desanimando. Não, se está difícil, tem que rezar, continuar rezando e rezar até mais, né? E também, se ainda não fui atendido, né, um pedido que estou fazendo de um bem espiritual em particular, então, perseverar, rezar com maior fervor. Não desistir, não desanimar. Por exemplo, também Santa Mônica, né? Estão rezando, sofrendo imensamente, né? Derramando as lágrimas pelo filho, até que finalmente ele se converte. Desde que ela começou a rezar, as coisas até pioraram durante um certo tempo. Então, não desistir, não desesperar, ter perseverança. Às vezes eu começo a rezar pedindo, o que a gente acabou de falar, né? Pedindo alguma coisa, alguma graça, ou até pedindo por outra pessoa, e aí tudo começa a piorar. Estou pedindo a humildade e estou ficando cada vez mais orgulhoso. Estou pedindo para outros converter e ele está se afundando cada vez mais no pecado. É um pouco
normal, isso daí. Porque o demônio vai tentando agir, né? Contra-atacando. Então, se eu estou rezando e estou pedindo uma graça, a humildade, ele vai mandar um monte de coisa de humilhação para eu desistir logo. Então, não, a gente tem que perseverar na oração e no propósito de praticar, né? Nós estou pedindo a conversão do outro, então o demônio vê, né, que eu estou obtendo as graças de Deus, né, para aquela pessoa, então o demônio vai começar até a dar mais tentações para aquela pessoa. Então pode ser que no primeiro momento a coisa até piore, mas perseverar, né, e continuar. Ao ponto, né, que muitas pessoas chegam, nossa, eu vou parar de rezar porque isso está piorando. Peraí. Tem algum problema aí, né, no raciocínio. Então, não, continua, persevera na oração e as coisas vão melhorando, né? Então, perseverança, muito importante. Sexta disposição, ou condição, rezar com resignação. Nossa oração tem que ser resignada, nos conformando com a vontade de Deus. Conhece melhor do que nós o que é necessário para a nossa salvação eterna. Essa disposição a gente exprime no Pai Nosso. Fiat voluntas tua, seja feita a vossa vontade. Resignar-se no tempo e no modo que Deus vai atender a nossa oração. Deus vai atender a nossa oração no tempo oportuno. Então, resignar-se, não querer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, né? Como a gente idealizou. Meu Deus, me dê a humildade, mas não as humilhações. Tem um problema, né? Me dê a graça de ser santo, quero ser santo, mas sem a cruz. Então, não, Deus vai fazer do jeito que é correto, que é bom para a gente, no tempo oportuno, né? Então, resignar-se completamente à vontade de Deus, né? Nos bens espirituais, que Deus vai dar na medida em que Ele quiser, digamos, no ritmo que Ele quiser, né? No grau que Ele quiser, então, no tempo que Ele quiser, com as circunstâncias que Ele quiser, né? Então, nos resignarmos a isso. E aos bens temporais, que são condicionais, né? Então, devemos nos resignar inteiramente. Se Deus vai nos dar ou não esses bens temporais, né? Então, as orações bem feitas, né, com essas condições, pedindo o que convém, né, para a nossa salvação, Deus sempre atende, mas da maneira e no tempo que Ele sabe ser mais útil para a nossa salvação. Bem, além disso, né, eu esqueci de falar aqui no início, uma outra coisa, né, para que nossa oração seja eficaz, nós devemos pedir em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele mesmo nos ensinou. Tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos dará. E assim pratica a igreja, né, em suas orações. Conclusão das orações da missa, perdominum nostrum Iesum Christum filium tuum. Então, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Então, nós pedimos, devemos pedir em nome de Jesus, porque Ele é o nosso mediador, né? Agora, a gente não precisa explicitar isso em cada oração, né? Já é uma coisa implícita, né, que está subentendida. Em última instância, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas graças que Ele mereceu, né, por nós durante a sua vida, em particular na cruz. Não precisa ser explícita, né? Em nome de Jesus? Não. Não. Amém? Isso é uma loucura. Isso. Bem. Então, lembrando mais uma vez, aquilo que nos diz São Tiago Apóstolo, né?
Se rezamos e não somos atendidos, ou é porque pedimos coisas que não nos convêm, ou porque não pedimos como deveríamos pedir. Em que momentos, especialmente, devemos nós rezar? Principalmente nos perigos de corpo e da alma, né? Principalmente da alma, né? Nas tentações. Agora, também, se a pessoa nunca reza e reza só no momento da tentação, também não adianta, né? A tentação é uma espécie de combate. Se eu não me preparei antes para o combate, né, pela oração, quando chegar no combate eu vou cair, né? Mas, evidentemente, na hora da tentação é preciso também rezar, intensificar a oração, né? Então, principalmente nos perigos, né, do corpo e da alma, quer dizer, nas tentações, antes e durante, e no momento da morte, né? São os momentos mais importantes. Agora, o bom católico, né, que deseja de fato progredir nas virtudes e amar a Deus cada vez mais, não vai rezar só nesses momentos, né? Mas vai rezar constantemente. Vai fazer as orações da manhã ao levantar, as orações da noite antes de dormir. Já uma dica, né? A oração da noite não precisa ser necessariamente no momento exato antes de dormir, que às vezes é complicado. Estou muito cansado hoje, para amanhã. Aí amanhã é a mesma coisa. Então pode às vezes antecipar um pouco essa oração da noite, né? Sem problema. Então, oração da manhã, oração da noite, as orações antes e depois das refeições, a meditação católica, né? A oração mental, nós vamos falar um pouco mais para frente, o terço. Bom, para incluir aqui na oração, para a gente falar, ao menos em algum momento no nosso catecismo, a leitura espiritual. Oração da manhã, da noite, oração antes e depois das refeições, meditação católica, terço, leitura espiritual. São as orações básicas do católico, né? Cotidianas. A leitura espiritual que nutre a alma. Sem a leitura espiritual, a alma vai secando, né? Até se partir, quer dizer, até chegar ao pecado. Bom, leitura espiritual que não se reduz somente aos livros de espiritualidade propriamente ditos, né? Filoteia, prática do amor a Jesus Cristo, combate espiritual, do Escúpule, né? Que são clássicos aí da espiritualidade, mas abrange também mesmo a vida dos santos, né? A história da igreja, para a gente ver a ação de Deus, né? Ao longo dos séculos. Abrange mesmo a leitura de um bom catecismo. A leitura espiritual que nutre a nossa alma. A gente deve procurar separar, depende um pouco do nosso dia, mas pelo menos 10, 15 minutos que seja, para uma leitura espiritual. Senão a gente vai definhando e abandonando com um propósito menos firme. Começam os pecados veniais, tibieza, chega no pecado mortal, depois já não se combate mais o pecado mortal, e aí muitas vezes chega até mesmo a perder a fé. Bem, então inclusive, quando a gente terminar essa parte, tem aqui 2 folhas, né? Com as orações da manhã, da noite, acho que das refeições também. Então, são 2 folhas diferentes, cada um pode pegar, não sei se vai ter para todo mundo, algumas pessoas acho que já têm, pelos retiros, etc. Então, deixa aqueles que ainda não têm pegarem primeiro, depois quem já tem pega.
O que ajuda muito a regrar a vida de oração é ter horários bem definidos para as orações, certo? Isso ajuda muito. Então, fazendo quando der, né, ao longo do dia, nossa, agora tem que fazer uma coisa aqui que não posso deixar, né? Que é, sei lá, botar água para o passarinho. É que eu não posso deixar agora em momentos nenhum, então vou deixar a meditação para daqui a pouco. Nossa, mas agora eu tenho que mandar aquela mensagem para fulano de tal, eu vou deixar para depois a meditação. Nossa, agora o que eu tenho para fazer? Não sei, tem a meditação, né? Deixa eu ver outra coisa aqui que tem que ser urgente para eu fazer. E aí você vai ocupando o dia com outras coisas, né, que sempre vão parecer mais urgentes do que a oração. Na verdade, nada mais urgente do que a oração. Claro, as orações básicas, né, essas aqui que a gente mencionou, oração da manhã, oração da noite, cada uma leva 5 minutos, né, às vezes nem isso. Oração antes e depois das refeições, 30 segundos, nem isso. Meditação católica, bom, o ideal é ir progredindo, às vezes começa com 10, 15 minutos, 10, 15 minutos, até chegar numa meia hora, né? Também dá para, a princípio, encaixar, né? O terço também, 20, 25 minutos. Leitura espiritual, 10, 15 minutos. Então, dá para ir... Só que, a princípio, todo mundo consegue fazer organizando-se bem. Além disso, aí é preciso ver o que é possível, conforme os deveres de Estado. Né? Então, também a oração precisa ser ordenada. Né? Não é conveniente que um pai e uma mãe de família passem 3 horas rezando na igreja. Você tem que cuidar dos filhos, por exemplo. Não? Você tem que trabalhar. Não, porque eu vi que os carmelitas, eles rezam 3 horas por dia. Então, tá, mas você não é carmelita, né? Então, você vai se santificar fazendo as orações básicas, que já precisam de um certo esforço para fazer. Depois você cumpre seus deveres de Estado, organiza sua vida para cumprir seus deveres de Estado. Depois, sobrando tempo, vamos nos dedicar a outras devoções, a outras orações. Né? Vamos rezar o rosário. Vamos fazer mais meia hora de meditação, que seja. Né? Porque existe também o demônio piedoso, né? Que é o demônio que te leva a rezar quando você não deve rezar. Por exemplo, numa congregação religiosa, está a freira lá que, nossa, sou muito piedosa, eu tenho muita vontade de rezar, então eu vou ficar o dia inteiro diante do Santíssimo. Aí ela esquece de fazer a comida, se ela é enfermeira, de cuidar das outras irmãs. Né? Então, não é isso que vai santificar, né? É fazer a vontade de Deus. Bem, essas orações básicas, todo mundo consegue, organizando, né, o seu dia a dia, o seu horário, fazer. Às vezes você precisa acordar um pouquinho mais cedo, mas vamos em frente. Depois a gente vai criando muitas falsas necessidades, né, na nossa vida, né? Coisas assim imperiosas que tem que fazer, e que na verdade não precisa tanto. E a gente vai negligenciando o básico, né? Bem. Então ajuda muito ter horários bem definidos para as orações, né? Às vezes a rotina varia no dia, então para cada dia na semana estabelece os horários, né, que vai fazer essas orações. Em geral, às vezes até bom fazer no mesmo horário todos os dias, sendo possível. Bem, as dificuldades na vida de oração. Em primeiro lugar, as distrações, né, que a gente já tratou um pouco. O que são as distrações? Pensamentos, imaginações, pensamentos ou imaginações, alheios à oração. Então, estou aqui rezando um Pai Nosso, rezando o terço, né, rezando a primeira dezena dos mistérios gozosos, pedindo a humildade, aí meu pensamento está indo lá, tem que pagar essa conta, tem que fazer não sei o quê, hoje o dia do trabalho vai ser assim,
Então, são pensamentos alheios, né? Então, são as distrações. Bem, que a gente precisa enfrentar, quando a gente percebe que está distraído, voltar para a nossa oração. Bem, a distração ela pode ter causas involuntárias e voluntárias. O que são as causas involuntárias? Então, aquelas que independem da minha vontade. Então, as causas involuntárias são, por exemplo, temperamento. Tem temperamentos que têm uma imaginação mais viva, né? Que são mais instáveis, que têm dificuldade de fixar a atenção. Então, alguém pode ter uma imaginação mais agitada, mais viva, vai ter mais dificuldade de se concentrar. Pode ser também por falta de saúde, né? Às vezes a debilidade física leva a uma dificuldade de concentração, né? Porque concentrar-se, prestar atenção, de um modo geral, e na oração em particular, exige esforço. Então, se você já está debilitado, então isso pode dificultar um pouco também. Bem, agora podem ter causas voluntárias, né? Que vêm dos meus atos, do meu comportamento. Bom, primeiro, a falta de preparação próxima para rezar. Escolhendo um bom lugar, um bom momento, com uma boa postura. Lembrando se isso é possível. Ou na medida do possível. Mas se eu tenho a opção de um lugar mais calmo, né, e o resto é igual, então eu escolho esse lugar mais calmo, né, por exemplo. Nossa, eu podia fazer a meditação na igreja, eu podia fazer também na rodoviária. Eu acho que eu vou fazer na rodoviária. Bom, aí a culpa é sua, né? Das distrações. A não ser hoje que deve estar mais tranquilo. Sem gasolina. Bom. Ou então a passagem brusca de uma atividade muito agitada para a oração. Nossa, eu estava correndo, estava, sei lá, conversando muito e vivamente em algum lugar, fazer minha meditação. É óbvio que vai ter dificuldade de se concentrar. Se é possível evitar isso, então se evita. Se não é possível, faz a meditação a si mesmo, ou reza a si mesmo. Né? Então falo aqui de meditação, mas é geral, para oração. Então, mas a princípio, rezar quando a alma já está um pouco mais quieta, né? Tem outras causas voluntárias, né? Da distração, um pouco recolhimento habitual, né? Ou uma dissipação habitual, né? A alma realmente sempre muito dissipada, muito entregue às coisas exteriores, né? Qualquer coisa. A curiosidade, tudo que está acontecendo, quero ver o que está acontecendo ao redor, quero ouvir, quero... Né? Aquela propaganda que não sei o que, tal pessoa passando, não sei o que, tal, todos os movimentos eu presto atenção. Então é óbvio que quando chegar no momento que tiver que me concentrar, não vou conseguir. Se eu deixo a minha imaginação sempre solta, né, o meu pensamento sempre solto, quando eu quiser controlar, não vou conseguir. Bom, também a distração pode ser causa da tibieza. Bom, finalmente também, a distração pode até ser causa do demônio, né, para nos desanimar. A gente, nosso temperamento é mais ou menos tranquilo, a gente já conseguiu ordená-lo, né, melhor, a saúde está boa, eu procuro rezar num lugar realmente adequado, no momento adequado, quando isso é possível. Procuro ter uma vida de recolhimento, procuro mortificar a curiosidade e os sentidos. Ainda assim, tem muitas distrações. Esse é o demônio querendo desencorajar, né? Tá vendo? Você nunca vai conseguir rezar direito, você tem muitas distrações.
Aí a pessoa vai e desiste. Não, você continua combatendo as distrações. Quando a gente combate a distração, qualquer tentação, a gente tem que se preocupar também em não ficar preocupado. Não se preocupar, não se perturbar na tentação. Muitas vezes as pessoas se perturbam muito com a tentação. A tentação é tentação, não é pecado. Nossa, mas já estou aqui rezando, me converti há 2 anos. Primeiro 2 anos é nada, né? Me converti aqui já há 2 anos e ainda venço as tentações. Não tem nada a ver. Tentação é tentação. Vários santos a gente vê na vida dele, já em alto grau de santidade, muitos anos depois, e com tentações terríveis, né? Então, tentação não interessa. Interessa se eu caio ou não. E se de algum modo eu estou provocando essa tentação. Quando vem uma tentação, eu resisto com firmeza, mas serenamente. E vejo. E com a distração a mesma coisa. Quando vem a distração, eu combato a distração, volto para a minha oração e vejo se eu tenho causado essa distração ou essa tentação com alguma ação minha. Não. Mas manter a serenidade diante da tentação. Bem, os remédios, né, para as distrações. Para as causas involuntárias. Leitura espiritual. Fixar o olhar em uma imagem. Procurar rezar cada vez mais por amor a Deus e não simplesmente por obrigação. Então, alguns meios que nos ajudam a manter a atenção, né? Sempre lembrar, toda distração combatida não diminui em nada os frutos da nossa oração. Claro que eu devo procurar, mais uma vez, se eu sou a causa ou não dessa distração. Bem, as causas, com relação às causas voluntárias, quais são os remédios, né? Bem, fazer o possível na preparação próxima para a oração, né? Escolher o tempo, o lugar, uma postura adequada. Em geral, melhor rezar de joelho? Mas eu rezo de joelho, eu fico 5 minutos, começa uma dor tão grande que eu penso só na dor. Aí não vale a pena. Então, fazer o possível na preparação próxima, né, para a oração. Procurar ter uma vida recolhida, que não quer dizer necessariamente isolada, né? É um recolhimento interior, ainda que nós sejamos obrigados em muitas circunstâncias em estar no turbilhão, né? Mas manter esse recolhimento interior, né? Não deixar-nos perturbar, sempre voltada, olhando para Deus. Bem, às vezes também é bom, podendo fazer isso de maneira ordenada, recolher-se mesmo fisicamente um pouco, né? Bem, buscar o silêncio, não dizendo coisas desnecessárias. Fugir, né, da vã curiosidade. Guardar os sentidos. Então, ter uma vida recolhida, buscar o silêncio, não dizendo coisas necessárias, fugir da vã curiosidade, guardar os sentidos. Guardar a imaginação, mesmo em coisas lícitas, mas inúteis, né? A gente tem que modificar a nossa imaginação mesmo naquilo que é lícito, mas inútil. Porque se eu vou deixando a imaginação em tudo que é lícito, eu não vou ter domínio sobre ela. Aí quando eu tiver que controlar, afastar uma distração, não terei força suficiente. Guardar também a memória, né, das coisas passadas, mas que não me dizem mais respeito, ou que não são mais úteis. Não se entregar a essas memórias, né?
Porque, mais uma vez, quando vem uma memória que não é boa, que está me atrapalhando na oração, também não vou ter força para afastá-la, né? Depois, uma coisa muito importante que nos ajuda a nos concentrar na oração e em tudo, né, é fazer o que estamos fazendo. Age quod ages. Age quod ages. Fazer o que estamos fazendo. Muito importante. Hoje nós estamos muito acostumados a fazer sem estar fazendo o que estamos fazendo. A gente faz uma coisa aqui, ao mesmo tempo está aqui, está ali, está fazendo não sei o quê, está resolvendo não sei o quê, está atento aqui, está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, nossa inteligência e nossa imaginação se acostuma a se dividir, né? Não se entrega completamente a nada e fica dispersa. Quando tiver que se concentrar em alguma coisa, como na oração, também não vai conseguir. Né? Então, procurar fazer realmente o que nós estamos fazendo. Claro que cada coisa tem a sua importância, né? Maior ou menor. Quanto maior a importância, mais eu devo me concentrar no que estou fazendo, mais procurar ter essa concentração em tudo que nós fazemos. Né? A gente tem que estar antenado, né? Quer dizer, que estar atento a tudo, todas as coisas possíveis. Não. Se eu não souber da notícia dentro de 1 hora, não vai mudar muito a minha vida, né? Bom, então, fazer o que estamos fazendo, nos aplicar aquilo que estamos fazendo. Em geral, no que diz respeito à tentação, as mulheres possuem mais dificuldade de concentração do que os homens, mas por uma boa razão. Deus deu à mulher uma capacidade de dividir a atenção com várias coisas, né? Em geral. Por causa justamente da função na família, né? Então, a mulher tem que fazer várias coisas, ao mesmo tempo olhando e tomando cuidado com os filhos, né? Então, ela consegue dividir um pouco a atenção dela, que é uma coisa boa. Em geral, se você deixa o homem lá com a criança, ele começa a fazer outra coisa. Alguém viu meu filho? Em geral, assim, tranquilo. Alguém viu aí? Já meia hora já. Bom, então, não é uma regra absoluta, mas é o mais normal. Então, então como a mulher naturalmente, né, tem essa facilidade, que é uma coisa boa em si, até para ela, dividir a atenção, vai ter mais dificuldade na oração. Então vai ser preciso lutar um pouco mais para manter-se concentrada. Né? Bem, então, com relação às distrações, é isso, né? Combatê-las, né, com esses remédios que a gente indicou, ver se de alguma forma não estou causando voluntariamente as distrações, e combatê-las e ficar tranquilo, sabendo que fazendo assim eu terei o mérito das minhas orações. Né? Bom. A outra dificuldade na vida de oração é a aridez. A falta de gosto sensível na vida de oração. Qual que é o problema principal aqui? As pessoas confundem a santidade, o estado de graça e a boa oração com o sentir-se bem. Né? Vocês lembram, a gente tratou disso na primeira aula, né? Quando a gente falou do modernismo. Então as pessoas confundem a santidade, o estado de graça, a boa oração com sentir-se bem.
o que é reforçado em particular pelo carismatismo, né? Na vida espiritual, na verdade, na vida de modo geral, o sentimento não é critério para saber se uma coisa é verdade ou não, se é boa ou não. Na vida espiritual, o sentimento não é critério de santidade, de elevação espiritual, de união com Deus, nem de boa oração. Porque é muito comum, né? A pessoa está rezando, aí tem consolação espiritual, ela está se sentindo bem, aí o tempo vai passando, já não está se sentindo mais tão bem em algum momento. Ela diz, nossa, às vezes é curioso que as pessoas dizem, estou fraco na fé. Por quê? Porque eu não estou me sentindo bem na oração. Não tem nada a ver com nada isso aí, né? Primeiro que a oração tem a fé, a adesão da inteligência às verdades reveladas. Então, estou fraco na fé, está querendo negar alguma verdade revelada? Bom, não, então porque eu não estou me sentindo bem na oração. Também não tem nada a ver com a fé, né? Nem está fraco, nem está forte, não, nada. Bom, então as pessoas acham, né, que vai perdendo ali o sentimento na oração, vai perdendo essa consolação sensível, uma coisa que agrada, e dizem, eu estou regredindo. Tem alguma coisa errada. Tenho que voltar para a renovação carismática. Mas e às vezes também, por exemplo, eu saí da renovação carismática, conheci a missa tridentina, no começo muito bem, né, empolgado com isso, com aquilo, descobrindo tal verdade, vendo tal erro, e vai, depois a coisa vai, Deus vai, inclusive, bom, pode ter vários motivos a aridez, a gente vai explicar um pouquinho aqui. Às vezes Deus vai tirando essas consolações justamente para que você não fique buscando a si mesmo na oração. Quando a gente se sente bem na oração, a gente vai rezar porque a gente se sente bem, né? Quer dizer, no fundo eu estou buscando a mim mesmo, né? Só que a pessoa não entende isso. Então, bom, ela saiu lá do movimento carismático, né? Então era um sentimento puro, sentir-se bem, vamos lá, etc. Bom, e aí ela vai, chega aqui empolgada no início, descobre isso, descobre aquilo. Depois já não tem mais tanta empolgação porque não é tanta novidade, né? Minha missa tridentina toda semana já não tem mais tanta novidade. Durante 2, 3, 5 anos já não tem mais aquela empolgação, já não tem mais aquela consolação sensível na alma. Aí a pessoa vai desanimando, nossa, acho que eu era mais santo quando eu estava lá, né? Que tinha mais coisa, era mais animado. Mas aí justamente tem um problema aí de compreensão do que é a santidade. Às vezes a pessoa vai regredindo, né? Não tem mais consolação, vai diminuindo, não estou fazendo certo, não estou mais conseguindo, não estou não sei o quê, não estou não sei o quê, vai abandonando a oração, e aí Deus está me abandonando, e ela não entendeu nada. E vai se perder ou vai regredir de fato porque não entendeu que na verdade Deus foi tirando aquilo, aquela consolação sensível, aquela empolgação, para que ela pudesse rezar não para se sentir bem, mas por Deus, né? E para se santificar. Bom, bem, se Deus nos dá consolação sensível, estou me sentindo bem na oração, muito bem, eu aproveito aquilo e rezo, né? E aproveito para criar o hábito da oração, né? E me preparar para o momento da aridez, que vai vir depois, né? Depois da transfiguração vem a cruz, né? Depois da consolação vem a cruz. Bem, então, se Deus me dá consolações, né? Um agrado ao rezar, etc., é bom, eu aproveito aquilo, né, para avançar. Essa consolação é mais comum, sobretudo no início da vida de oração, né, para que a gente possa criar bons hábitos e avançar, né, fincar um pouco raízes. Mas com o passar do tempo, né, é normal que a gente vá perdendo essa consolação, de um modo geral. E aí, melhor ainda, né, nós poderemos avançar
de modo mais perfeito, mais puro. Vamos poder avançar realmente por Deus e não por nós mesmos, né? Como a gente falou. Bom, claro, né? Se a gente está com aridez na oração, a gente tem que ver. Estou sendo tíbio, estou me entregando a pecado, não estou muito preocupado com a vida de oração, não estou me preparando para rezar, podendo fazê-lo, né? Tudo isso que a gente falou aqui, né? Preparação próxima, guarda os sentidos, uma vida recolhida. Se eu estou com aridez na oração, tenho que ver se tem alguma coisa assim. Se tiver, eu vou corrigir isso. Não quer dizer que volte a ter consolação, certo? Mas eu corrigi a minha falha. Se eu estou procurando fazer realmente tudo bem, né? De modo honesto, me preparando bem, né? Não estou me entregando ao pecado, etc. Essa aridez pode vir de um progresso espiritual. Realmente Deus me tirando o que é sensível, o que é menor, para me elevar a coisas mais altas, né? Pode até ser a passagem, bom, sobretudo quando diz respeito à meditação, mas a passagem de uma vida de iniciante, né, da via purgativa, que é o primeiro estágio da vida espiritual, para a via iluminativa, né? Então Deus vai tirando as consolações sensíveis, às vezes vai nos purificando de um modo bem drástico, que é necessário, na verdade, para a santidade. Vai tirando a consolação sensível, o gosto pela oração, o gosto até pelas outras coisas que são boas, né? Às vezes o gosto de vir à missa, às vezes vai dando até outras provações mais sérias, né? Problemas na família, problemas no emprego, de saúde, o mundo parece que está desmoronando, a gente tem a sensação que Deus nos abandona. Na verdade, Deus está tirando tudo, né, da gente para nos dar tudo. Quer dizer, para nos dar Ele mesmo, né, para que no fim sobre Ele, para que a gente se apoie inteiramente nele, para que a gente o ame de fato sobre todas as coisas, né? Agora, é um sofrimento considerável, né? Essa purificação. E o que acontece? Ou a pessoa não entende essa purificação, nossa, mas eu procurei fazer tudo tão bem, agora Deus está me dando todos esses castigos, não entendo, Deus não é justo, não pode ser, e abandona, né? Ou então ela regride, nossa, estou fazendo alguma coisa errada, tenho que voltar lá quando eu me sentia bem, né? Ou então a pessoa até entende, mas tem medo, né, do sofrimento. Nossa, então para ser santo é preciso sofrer assim? Então acho que eu não quero ser santo não, vou ficar aqui numa vida medíocre, né? Então, que evidentemente são todas saídas ruins, a pior talvez seja essa da mediocridade escolhida. Então não, eu preciso saber que para ser santo vai haver sofrimento sério, não tem outro caminho, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Então, com relação à aridez, não se preocupe, continua rezando do mesmo jeito, certo? E a gente vai investigar se de alguma forma a gente tem causado essa aridez, né? Por a tibieza, por uma falta de preparação, entregando a pecados veniais, né? Às vezes pedindo conselho também, né, para um padre que possa ajudar um pouco a discernir, né, qual é o motivo dessa aridez. Muito entregue às coisas do mundo. Então, muitas vezes as pessoas condicionam a oração às consolações sensíveis, né? Procurando o próprio bem-estar ao invés de procurar Deus. Então, é preciso procurar o Deus das consolações e não as consolações de Deus. Uma frase clássica, né? Preciso buscar o Deus das consolações, e se Ele vai nos dar essas consolações ou não, nos deve ser indiferente. Então devemos buscar o Deus das consolações e não as consolações de Deus. Bem, então, muito importante, né? Já essa parte que a gente viu aqui da oração, né?
ter consciência, né, realmente da importância da oração, da sua necessidade absoluta, né? Compreender o que é preciso para rezar bem, compreender as dificuldades e que não devemos desistir, né, da oração. Por mais que pareça que não esteja dando fruto, por mais que pareça que tudo esteja dando errado, vamos perseverar na oração com todas aquelas qualidades, né? E procurando implementar, se ainda não o fizemos, aquele mínimo, né, o básico das orações no nosso cotidiano. Oração da manhã, oração da noite, meditação, terço e leitura espiritual. Bom, orações antes e depois das refeições já deve se tornar automático. Bem, então, como eu falei, aqui estão à disposição essas orações da manhã e da noite, né? E tem 2 folhas separadas, então peguem as 2 folhas, deixem pegar primeiro quem ainda não tem. Alguma dúvida, questão? Padre, um dia eu vi uma palestra de um padre falando sobre a renovação carismática, ele estava explicando o seguinte, que o dom de línguas é um dom gratuito que o Espírito Santo deu para os apóstolos para a pregação, para crescer a igreja. E que é impossível você rezar e ter o dom de línguas. Isso é? Não, impossível propriamente não é, né? Mas eu vou tratar também dos dons carismáticos quando a gente for tratar da graça, né? Os dons carismáticos são uma graça específica, que justamente não quer dizer santidade da pessoa, etc., mas que é para a edificação da igreja. Aí nós vamos ver como é que eram os dons no tempo dos apóstolos, como é que eles supostamente são hoje, e ver todas essas diferenças, como é que surge também brevemente o movimento carismático, né? Diga. Padre, 2 coisas. A primeira é sobre dormir não, rezar com sono, que às vezes chegar a dar um cochilar e acordar de novo. E a segunda é sobre as causas involuntárias. Uma vez eu vi um padre dizendo que uma delas, né, que é o demônio, se combate com a água benta do lago. Sim, bom, pode usar também os sacramentais, né? Sem problema. Às vezes até, assim, já se... Você tendo água benta, né, no quarto, fazendo o sinal da cruz antes de rezar com água benta, etc. Então já é o meu, né? Só se eu estou distraído e jogo água benta, não. Mesmo numa preparação já remota e outros sacramentais também, né? Sim, agora, bom, rezar com sono, né? Depende um pouco. Está com sono, mas consegue rezar, né? Se deve... Então, é bom que você tem que ver também, né? Qual é o motivo desse sono, o quanto precisa realmente dormir, o quanto está afetando a saúde, qual a necessidade dessa oração específica. Se é uma oração já a mais, se é uma oração básica. Então, depende um pouco, mas, por exemplo, nada proíbe de rezar estando com sono. Tem pessoas que falam assim, reza limpando a casa, reza fazendo comida, reza fazendo tal coisa. Isso é certo? Sim, pode rezar também. Agora sim, né? Preciso distinguir um pouco. Por exemplo, rezar o terço. Não posso rezar o terço dirigindo? Pode. Né? Devo rezar o terço dirigindo? Não. Agora sim também, se você rezar um terço por dia, se você pode rezar estando parado, né? Ou numa situação em que possa ter um pouco mais de atenção, rezar um pouco melhor, então você reza. Mas eu posso também rezar dirigindo, ou se é a única opção eu posso rezar dirigindo? Posso. Né? Posso rezar fazendo outras coisas? Posso. Desde também que essa atividade não me tire completamente a atenção da oração, porque senão não existe oração propriamente dita, né? Também, bom, estou rezando aqui, mas estou rezando o texto limpando a casa. Bom, nossa, que desenho é que eu estou mesmo? Aí começa de novo, nossa, que desenho que eu estou. Tem algum problema, né? Talvez não valha a pena. Sobretudo a oração vocal, às vezes você pode pensar um pouco, né, na vida, alguma virtude, talvez seja um modo mais eficaz do que ficar
rezando simplesmente vocalmente. Então, às vezes depende um pouco da atividade, mas, mais uma vez, nada proíbe, né? Bem, alguma outra questão? No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.